Seção 2. Dos bens móveis. Artigo 82º. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Artigo 83º. Consideram-se móveis para os efeitos legais. Inciso 1. As energias que tenham valor econômico. Inciso 2. Os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes. Inciso 3. Os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. Artigo 84º. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de móveis. Readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio. Seção 3. Dos bens fungíveis e consumíveis. Artigo 85º. São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Artigo 86º. São consumíveis os bens móveis cujo uso importa destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação. Seção 4. Dos bens divisíveis. Artigo 87º. Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor, ou prejuízo do uso a que se destinam. Artigo 88º. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes. Seção 5. Dos bens singulares e coletivos. Artigo 89º. São singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si, independentemente dos demais. Artigo 90º. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária. Parágrafo único. Os bens que formam essa universalidade podem ser objeto de relações jurídicas próprias. Artigo 91º. Constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas, de uma pessoa, dotadas de valor econômico. Capítulo 2. Dos bens reciprocamente considerados. Artigo 92º. Principal é o bem que existe sobre si abstrata ou concretamente, acessório, aquele cuja existência supõe a do principal. Artigo 93º. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam, de modo duradouro, ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. Artigo 94º. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade, ou das circunstâncias do caso. Artigo 95º. Apesar de ainda não separados do bem principal, os frutos e produtos podem ser objeto de negócio jurídico. Artigo 96º. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. Parágrafo 1º. São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. Parágrafo 2º. São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem. Parágrafo 3º. São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. Artigo 97º. Não se consideram benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem sem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor. Capítulo 3. Dos bens públicos. Artigo 98º. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Artigo 99º. São bens públicos. Inciso 1. Os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Inciso 2. Os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. Inciso 3. Os dominicais que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal ou real, de cada uma dessas entidades. Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. Artigo 100º. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar. Artigo 101º.
Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei. Artigo 102º. Os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Artigo 103º. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem. Livro 3. Dos fatos jurídicos. Título 1. Do negócio jurídico. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 104º. A validade do negócio jurídico requer: inciso 1. Agente capaz. Inciso 2. Objeto lícito possível determinado ou determinável. Inciso 3. Forma prescrita ou não defesa em lei. Artigo 105º. A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem aproveita aos cointeressados capazes, salvo se neste caso for indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum. Artigo 106º. A impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico se for relativa, ou se cessar antes de realizada a condição a que ele estiver subordinado. Artigo 107º. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Artigo 108º. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Artigo 109º. No negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento público, este é da substância do ato. Artigo 110º. A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Artigo 111º. O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa. Artigo 112º. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Artigo 113º. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Parágrafo 1. A interpretação do negócio jurídico deve-lhe atribuir o sentido que, incluído pela Lei nº 13.874, de 2019, inciso 1, for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. Inciso 2. Corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio, incluído pela Lei nº 13.874, de 2019. Inciso 3. Corresponder à boa-fé. Inciso 4. For mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo se identificável. Inciso 5. Corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. Parágrafo 2º. As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei. Artigo 114º. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. Capítulo 2. Da representação. Artigo 115º. Os poderes de representação conferem-se por lei ou pelo interessado. Artigo 116º. A manifestação de vontade pelo representante, nos limites de seus poderes, produz efeitos em relação ao representado. Artigo 117º. Salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo. Parágrafo único. Para esse efeito, tem-se como celebrado pelo representante o negócio realizado por aquele em quem os poderes houverem sido subestabelecidos. Artigo 118º. O representante é obrigado a provar às pessoas com quem tratar em nome do representado, a sua qualidade e a extensão de seus poderes, sob pena de, não fazendo, responder pelos atos que a estes excederem. Artigo 119º. É anulável o negócio concluído pelo representante em conflito de interesses com o representado, se tal fato era ou devia ser do conhecimento de quem com aquele tratou. Parágrafo único.
é de 180 dias a contar da conclusão do negócio ou da cessação da incapacidade, o prazo de decadência para pleitear-se a anulação prevista neste artigo. Artigo 120º. Os requisitos e os efeitos da representação legal são os estabelecidos nas normas respectivas, os da representação voluntária são os da parte especial deste Código. Capítulo 3. Da condição, do termo e do encargo. Artigo 121º. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Artigo 122º. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes. Entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Artigo 123º. Invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados. Inciso 1. As condições física ou juridicamente impossíveis quando suspensivas. Inciso 2. As condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita. Inciso 3. As condições incompreensíveis ou contraditórias. Artigo 124º. Tem-se por inexistentes as condições impossíveis, quando resolutivas, e as de não fazer coisa impossível. Artigo 125º. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito a que ele visa. Artigo 126º. Se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva, e pendente esta fizer quanto àquela novas disposições, estas não terão valor, realizada a condição, se com ela forem incompatíveis. Artigo 127º. Se for resolutiva a condição, enquanto esta se não realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido. Artigo 128º. Sobrevindo a condição resolutiva, extingue-se para todos os efeitos o direito a que ela se opõe, mas se aposta a um negócio de execução continuada ou periódica, a sua realização, salvo disposição em contrário, não tem eficácia quanto aos atos já praticados, desde que compatíveis com a natureza da condição pendente e conforme aos ditames de boa-fé. Artigo 129º. Reputa-se verificada quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se, ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento. Artigo 130º. Ao titular do direito eventual, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, é permitido praticar os atos destinados a conservá-lo. Artigo 131º. O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Artigo 132º. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento. Parágrafo 1º. Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil. Parágrafo 2º. Meado considera-se em qualquer mês, o seu 15º dia. Parágrafo 3º. Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata correspondência. Parágrafo 4º. Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto. Artigo 133º. Nos testamentos presume-se o prazo em favor do herdeiro, e nos contratos em proveito do devedor, salvo, quanto a esses, se do teor do instrumento ou das circunstâncias, resultar que se estabeleceu a benefício do credor ou de ambos os contratantes. Artigo 134º. Os negócios jurídicos entre vivos, sem prazo, são execuíveis desde logo, salvo se a execução tiver de ser feita em lugar diverso ou depender de tempo. Artigo 135º. Ao termo inicial e final aplicam-se no que couber, as disposições relativas à condição suspensiva e resolutiva. Artigo 136º. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico pelo disponente como condição suspensiva. Artigo 137º. Considera-se não escrito um encargo ilícito ou impossível, salvo se constituir o motivo determinante da liberalidade, caso em que se inválida o negócio jurídico. Capítulo 4.
Dos defeitos do negócio jurídico. Seção 1. Do erro ou ignorância. Artigo 138º. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. Artigo 139º. O erro é substancial quando: inciso 1. Interessa a natureza do negócio ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais. Inciso 2. Concerne a identidade ou a qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante. Inciso 3. Sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico. Artigo 140º. O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante.